Bom dia, alô, alô, amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia a todos. Estou aqui no parque de todas as manhãs, onde as pessoas fazem seus exercícios, fazem suas caminhadas, trazem as crianças para começar o dia aqui em São Paulo, 24 de abril de 2019. Quarta-feira. Bem-vindos a essa transmissão da TV Sounic. A TV Sounic é uma TV no celular, é uma TV de jornalismo que repele, que rejeita, olá, bom dia, rejeita fake news, rejeita teorias da conspiração e baseia os seus programas e tem os seus fundamentos no jornalismo, em fatos sólidos, fatos checados, fatos consolidados, para que levem também a conclusões, a projeções, a análises mais sólidas. Hoje é dia 24 de abril, uma quarta-feira, e eu queria falar um pouco com vocês a respeito dessa situação, essa crise, militares de um lado, Olavo de Carvalho de outro, e eu acho que os filhos, né? Os filhos do Bolsonaro, essa crise toda de que os jornais estão falando. Eu acho que nessa crise o Bolsonaro não vai descartar nem os militares, nem vai descartar o Olavo de Carvalho. Vai ficar com todos, porque ele precisa tanto do Olavo de Carvalho quanto dos militares. Por que ele precisa do Olavo de Carvalho? Não tem nenhuma função no governo, não é de nenhum partido. Qual é o poder do Olavo de Carvalho? Qual é o poder das eminências pardas de um governo? Na minha opinião, o Olavo de Carvalho tem o papel de mostrar pro Bolsonaro o pensamento do Maquiavel. Nicolau Maquiavel. O Olavo de Carvalho dá essa orientação, né, digamos, ideológica de extrema-direita e com muita base no que escreveu Maquiavel em 1500. Eu até ontem fiz uma leitura rápida do Príncipe do Maquiavel, a principal obra do Maquiavel, e selecionei alguns trechos. Olá, Sônia Campelo, bom dia a todos. Vamos entrando, vamos chegando aqui para esse programa matinal de leitura dos jornais. Olá, bom dia, como está o senhor? Tudo bem? Muita gente já está aqui no parque. Bem, então trechos da obra de Maquiavel, que é o pai da política, o pai dos estadistas, né? Aquele cara que
deu conselhos há 500 anos e que continuam valendo até hoje, não é? Conselhos de como conquistar e manter o poder, sem nenhum escrúpulo e etc. O que o Maquiavel ensina é como tomar e como conservar o poder. No caso do Bolsonaro, ele já tomou o poder pelo voto, então não precisa mais se preocupar em tomar o poder, já tomou. Agora é manter o poder. E tem muito a ver, Maquiavel, com essa história, porque é claro que naquela época então, a Itália dividida e a forma monárquica era preconizada pelo Maquiavel. E se a gente olhar a estrutura desse governo, é uma estrutura que tem mais a ver com império do que com república. Porque tem ali os 3 filhos príncipes, né? Os príncipes herdeiros, que fazem parte do governo. E o Bolsonaro quer que a gente engula isso, quer que a gente entenda isso como uma coisa normal, os 3 filhos mandarem, os 3 filhos serem eminências pardas. Bolsonaro usa tanto Olavo de Carvalho como os seus filhos para dizer aquelas coisas que ele não quer dizer, mas que ele pensa, que é também uma recomendação de Maquiavel. Vocês vão ver daqui a pouco eu vou ler trechos do Niccolò Maquiavel. E os militares são necessários ao Bolsonaro porque eles têm as armas. Eles são a salvaguarda do governo Bolsonaro. Que um governo militar não é um governo civil, né? Os civis participam, mas trata-se de um governo militar. Quem é que vai ter coragem de pensar em um impeachment do Bolsonaro, sabendo que derrubado o governo Bolsonaro, também caem os generais do governo. Então, os generais vão concordar com isso, vão concordar em perder o poder. Então, os generais têm esse papel. Agora, nem os generais vão abandonar o governo Bolsonaro por causa do Olavo de Carvalho, nem o Olavo de Carvalho vai abandonar vai abandonar, ele não precisa nem abandonar, ele não está no governo. Mas esse clima, esse conflito vai ser permanente, vai continuar, que é outro conselho também do Maquiavel, que é dividir para governar, dividir os ministros, deixar os ministros inquietos, um desconfiado do outro, para que o poder esteja com o príncipe, com o presidente. Então, jogar desconfiança, pressionar os ministros, jogar um ministro com o outro, faz parte também das estratégias preconizadas por Maquiavel para que o príncipe mantenha o poder. Então, os eleitores do Bolsonaro que não sabiam, né, de tudo isso, não sabiam que seria um governo imperial, com 3 filhos, 3 príncipes herdeiros, dando as cartas. Um dando as cartas nas relações exteriores, o outro dando as cartas na comunicação. E o terceiro está mais quieto, porque é o 01. O 01 está com aqueles problemas do Queiroz, que aliás, nunca mais se ouviu falar em Queiroz. Nunca mais se ouviu falar nos laranjas. Deve estar rolando aí essa investigação sobre os laranjas, mas nunca mais se ouviu falar. Vou mostrar para vocês as principais manchetes de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar a influência do Maquiavel nas medidas, nas decisões do governo. Olá, Wilkins, Diegues. Hoje está, sim, ontem também eu estava ao vivo a essa hora, mas ninguém estava visualizando, ainda não entendi porquê, mas me contaram que
às vezes dá esses brancos aí, ninguém é avisado, ninguém assiste e o programa passa em branco. Mas ele está lá na minha página no YouTube, está lá na minha página no Facebook, está lá no Twitter também, o programa matinal de ontem. Vejo aqui a manchete do Globo. Bom, claro, a STJ mantém condenação de Lula, mas reduz a pena. Parece que é um assunto antigo, porque aconteceu ontem, a gente comentou essa questão do Lula. O comentário que o Lula fez depois desse julgamento foi o seguinte, que a liberdade dele depende de mudança política. Bom, eu entendo essa declaração do Lula, que é o cara que mais tem condições de falar sobre os poderes no Brasil, porque ele durante 8 anos e mais 4 da Dilma, durante 12 anos esteve no poder, né? 8 anos, claro, no poder, e mais 4 anos ali, lateralmente. Então ele conhece muito bem poder executivo, poder judiciário, como é que funciona, as cabeças dos ministros do STF, ele nomeou muitos deles. Então ele disse que a liberdade dele depende de mudança política. Eu entendi isso como mudança de governo. Mudança política é mudança de governo. Se a gente pensar assim, a liberdade do Lula está muito longe, apesar de às vezes parecer que está perto. Ontem, quando eu liguei a televisão e vi que estava 2-0 pela redução da pena, primeira coisa que eu pensei, bom, primeira vitória do Lula, está 2-0, ele nunca tinha ganho nada no STJ. Depois se confirmou, unanimidade, redução da pena. Foi uma vitória, porque, teoricamente, com a pena reduzida para 8 anos e 10 meses, ele pode pedir: olá, Silvio Mirro, Sônia Campelo, bom dia a todos. Vamos chegando, vamos entrando, estou começando a leitura dos jornais. Estou falando aqui do Globo, primeiramente, vou procurar a charge. Ah, aqui está a charge do Chico. A besta do Olavo de Carvalho apontando para Mourão. Olha aqui o Chico, estão vendo ali? A besta que não está xingando o Olavo de Carvalho, a besta é o arco e flecha ali, né? Uma espécie de arco e flecha. A besta do Olavo de Carvalho apontando para o Mourão. Que é justamente o que eu estava falando, essa guerra aí maquiavélica. Essa guerra maquiavélica. Aqui diz também no Globo: Bolsonaro pede ponto final em rixa com Mourão. Vereador Carlos Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para atacar o vice Hamilton Mourão, após o presidente Jair Bolsonaro, seu pai, ter pedido um ponto final nas rusgas entre os dois. Olá, Zé Goulart, Porto Alegre, Betânia Rocha, Flores Ari, bom dia. Olavo de Carvalho, a quem Mourão chamou de astrólogo, disse que a afirmação é coisa de moleque analfabeto. Bom, questão Lula. Quando o Lula fala em mudança política, ele só sairá com mudança política, muita gente fala: só o povo pode tirar o Lula da cadeia. Sim, mas como? Essa frase é bonita, eloquente, muita gente por aí diz: só o povo tira Lula da cadeia, só o povo impede a reforma da Previdência. Sim, tudo isso é verdade. O problema é como. Como isso acontece na prática.
Se o Lula acha que nem o STF, dadas as circunstâncias políticas, será capaz de colocá-lo em liberdade, porque se ele tiver liberdade, será o líder da oposição ao governo, a perspectiva é que nas próximas eleições seja eleito um outro presidente, completamente diferente desse. Porque a essa altura existe a possibilidade de, em setembro, o Lula pedir a progressão de pena, o que seria ou regime semiaberto, ou seja, trabalha de dia e à noite dorme na cadeia ou então prisão domiciliar. Mas tem o outro processo do sítio, no qual ele já foi condenado em primeira instância. Se a segunda instância confirmar o julgamento da primeira, na qual ele foi condenado a 12 anos pela questão do sítio. Se a segunda instância confirmar esse julgamento e esses números, a qualquer momento, mesmo Lula estando em regime semiaberto, a hora que essa pena da segunda instância for proclamada e o STF não se pronunciar sobre a questão da prisão da segunda instância, Lula volta para a cadeia. Seja antes, seja depois de setembro. Então a situação do Lula é instável, é imprevisível. Olá, Bete Braga. Olá, Heloísa Helena Dias Leite. Agora, tem essa questão. Vamos para a rua libertar o Lula. É muito bonito, mas por que isso não acontece? Lula está 1 ano na cadeia e não há povo na rua para gritar por Lula, a não ser pequenos grupos. Um dos problemas, eu acho, e em torno disso não vejo nenhum debate, é que me parece que o PT abandonou a classe média há muito tempo, né? Brasil, Brasil, como está há muito tempo, né? Desde aqueles discursos da Marilena Chauí, que a classe média é um horror e tal, demonizando a classe média. Suelimar Alves. O dia da entrevista do Lula ninguém sabe ainda. Ontem eu perguntei, o Leonardo Atushi, que está toda hora conversando com o Florestan, ontem disse que podia ser na sexta-feira, depois da manhã, mas não está confirmado. Não está confirmado o dia da entrevista do Lula. Mas é o seguinte, eu estava falando que o PT abandonou a classe média. E sem a classe média não se consegue fazer grandes manifestações. O PT desprezou a classe média, achou que tinha que se preocupar com a maioria do povo, os trabalhadores, mas a classe média tenta. A classe média, eu sou da classe média, eu sou um trabalhador, estou aqui trabalhando. A classe média trabalha. Mas o PT preferiu os operários, o operariado,
e abandonou os trabalhadores da classe média. Quem trabalha em escritório é trabalhador, não é vagabundo. Então, deveria ser atingido, afetado, atendido pelo PT. Mas o PT desprezou a classe média, desprezou os trabalhadores da classe média. E o problema é que não se consegue reunir multidão para soltar o Lula. Sexta-feira, ao meio-dia, entrevista. Então, obrigado, Wilkins. Então, está confirmado para sexta-feira, depois da manhã, a entrevista do Lula, na qual, evidentemente, que tem esse grande gancho que ele vai comentar a decisão do STJ e explicar por que ele acha que só mudança política vai implicar na sua liberdade. E mudança política significa um outro governo. Por que não tem multidões na rua? Já que Lula é inocente, já que Lula fez um ótimo governo, saiu do governo com 80% de aprovação, tem prestígio no mundo todo, por que não há manifestações massivas pela liberdade do Lula? Alguns dizem, porque o PT não está organizando. O PT não está organizando porque o PT sabe, talvez tenha pesquisas internas, que não há condições de uma manifestação massiva. Manifestação massiva hoje seria 1 milhão de pessoas na rua em São Paulo pedindo a liberdade do Lula num domingo. Não adianta nada pequenas manifestações em várias cidades. Não faz número, o que precisa de uma foto nos jornais, como aquela foto da manifestação contra o Brexit da Inglaterra outro dia, 1 milhão de pessoas nas ruas de Londres. O PT não organiza esse tipo de manifestação, certamente por temer que o sucesso não será o esperado. É evidente que o PT precisa do Lula. Então, a Beth Braga diz que o PT não tem o apoio da classe média, por isso desprezou a classe média. Então, aí é que precisa ver, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Para a classe média apoiar o PT tem que ter propostas também de apoio à classe média, o que nunca teve. O PT sempre priorizou os operários, que é da onde veio o Lula, que a origem dele é sindicalista, e o PT sempre optou por essa parcela da população. Só que essa parcela da população não está totalmente com o PT. E como o PT abandonou a classe média e vice-versa, a classe média abandonou o PT, ficou esse impasse. Os trabalhadores da classe média não importam para o Partido dos Trabalhadores, embora sejam trabalhadores, não é? Estou vendo aqui muitas pessoas andando pelo parque que me parece de classe média, que são trabalhadores, ou que são aposentados que foram trabalhadores. Mas o PT se esqueceu disso, ele foi naquela linha dos operários. Operários do mundo todo, univos, e etc, etc. Se o Lula só sai da cadeia com mudança política, quer dizer outro governo. Isso quer dizer que a oposição precisa, desde já, preparar e lançar candidatos extraoficialmente, para que esse candidato, entre aspas, faça um contraponto ao governo Bolsonaro.
O grande opositor ao governo Bolsonaro atualmente é o Mourão. A oposição está lá, brigando na CCJ e etc. Rodrigo Maia disse ontem, daqui a pouco eu vou falar da reunião da CCJ. Rodrigo Maia disse no fim da reunião que o governo tem votos para aprovar essa reforma. Claro, porque é uma reforma antipopular. Quem é oposição atualmente ao governo Bolsonaro é o Mourão. Uma das grandes broncas dos olavistas, que os filhos fazem parte dos olavistas, né? Os filhos são olavistas, foi aquela declaração do Mourão sobre o aborto. A questão do aborto, tudo que é relativo a sexo, preocupa os bolsonaros, o entorno dos bolsonaros. Então a questão do aborto, estão preocupados com a questão do aborto. Quando o Mourão disse que o aborto é uma questão que a mulher tem que decidir, aí foi a declaração de guerra. Foi uma traição para eles. O Mourão defendeu o aborto livre, que é a coisa mais natural. Quem tem que saber se faz aborto não é a mulher. Não é proibir o aborto, é a mulher que tem que decidir. Mourão está certíssimo nesse ponto. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que está acontecendo no Globo. Sobre a reunião da CCJ ontem, o governo não tem votos para aprovar a reforma. Essa reforma é antipopular. Do jeito que está, é impossível. As pesquisas mostram, a população é contra a reforma. Essa reforma que prejudica mais, que tira mais grana do bolso nosso. Desculpem, bati aqui no microfone de lapela, que é o novo microfone. Espero que o som tenha melhorado agora, porque sem microfone o celular capta o som ambiente. E aí muito ruído atrapalha a nossa conversa. Essa reforma, nessas condições, não será aprovada. É impossível aumentar para 20 anos o tempo de contribuição, diminuir para metade do salário mínimo para os aposentados até os 70 anos. Maria Finker, bom dia, muito obrigado Maria Finker pelos R$20, esse é o superchat. Temos aqui, tá vendo? Zélia Goulart, muito obrigado por esse retorno, pelo som. Quem comprou o microfone para mim foi meu filho, que mora em Portugal, graças ao projeto Catarse. Já arrecadamos R$140 no projeto Catarse, que foram investidos nesse microfone para melhorar as condições. Olá, Marli Silva. Então, vocês podem contribuir tanto no projeto Catarse como no Superchat para a melhoria das condições da TV Sounic e também para me remunerar. Eu sou como aquele cantor que fica na praça com o chapéu ali, né? Eu estou fazendo igual ao que faziam meus pais. Hoje é dia do aniversário do meu pai, 24 de abril. Boris, meu pai, Boris. Hoje ele faria 102 anos, foi um valente, lutou na Segunda Guerra, chegou ao Brasil com minha mãe em 1958. O Ângela de Oliveira, não se preocupe, eu estou dizendo, não se preocupe, vocês ao me assistir, vocês estão me remunerando, tá? Quando vocês me assistem, vocês estão me remunerando, quando vocês se inscrevem, vocês estão me remunerando. Esse dinheiro que vocês dão é um plus, mas... Olá, bom dia, como está o senhor, tudo bem? Não, por favor, não estou... Vocês fiquem à vontade, fiquem à vontade, vocês estão me remunerando quando me assistem, quando se inscrevem, tá legal? Mas meu pai faria 102 anos hoje. Ele morreu aos 93 anos, portanto há 9 anos.
Ele lutou na Segunda Guerra, foi ferido na Segunda Guerra, ele é polonês, lutou no fronte polonês contra os nazistas. Chegou ao Brasil sem um tostão em 1958, com minha mãe, e os dois juntos, trabalhando na rua. Porque os imigrantes não chegavam aqui e pediam emprego, os imigrantes chegavam e iam vender na rua, iam revender, sem saber a língua, sem saber o português. Olá, canal Conhecimento e Poder, prazer. Sem saber o português, eles iam compravam na Rua José Paulino colchas, malhas, cobertores, tudo que é coisa. Iam para a periferia de São Paulo vender, pegavam ônibus com as sacolas, e eles construíram uma vida. Eles que vieram para cá comigo, mais meu irmão, 2 filhos, 2 crianças. Os 2 sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Eu vi. Eu não ajudei. Eu não ajudei. Eu fui um mau filho, não ajudei. Se eu tivesse ajudado, talvez hoje eu seria dono das Casas Bahia, porque meu pai, de vendedor, camelô, depois teve uma loja de imóveis, 2 lojas de imóveis, mas eu não ajudei. Eu não ajudei meu pai a construir um patrimônio. E eles 2, meu pai e minha mãe, trabalhando. Eu vi como eles trabalharam. Todo dia, todo dia. Uma vez teve uma greve dos transportes em São Paulo, não tinha bonde. Meu pai teve que voltar a pé para casa. Ele trabalhava ali na periferia da Via Anhanguera, dos bairros. Da Via Anhanguera. Ele voltou a pé. Vocês imaginem. Do início ali da Via Anhanguera até o Brás. A gente morava, era mais ou menos o Brás. Uma caminhada imensa, no escuro, com sacolas. Eu não sei. Eles conseguiram, os 2, construir uma vida. Chegaram sem um tostão aqui. A única coisa que nós tínhamos era meu tio, irmão da minha mãe, que facilitou o crédito para eles, mas eles é que trabalharam. Meu tio deu as passagens para a nossa vinda para cá, da Polônia, mas eles trabalharam o tempo todo. Compraram várias casas para mim, para meu irmão, fizeram várias viagens, eles construíram um patrimônio sem a ajuda de ninguém. Sem ajuda. Eu só destruí o patrimônio dos meus pais. Destruí o patrimônio dos meus pais. Nessa realidade, eu já estou com quase 70 anos. Não consegui construir patrimônio nenhum. Eu vivo do dinheiro que recebo. Vivo como índio. Tenho que sair para caça todos os dias. Mas, então, o que eu estou fazendo
era o que fazia meu pai e minha mãe. Eles batiam nas casas desconhecidas, batiam palmas para serem atendidos, porque as casas não tinham campainha. Eles eram Klapper, em Yiddish o nome é Klapper, batedor de palmas. E assim que eles faziam fregueses. Minha senhora, a senhora quer comprar uma colcha? A senhora quer comprar uma blusa? Porque as pessoas da periferia não tinham acesso à cidade como tem hoje. Então, desculpem, está chorando, mas é porque hoje nasceu meu pai, que foi um trabalhador, não foi petista, mas foi um trabalhador, foi operário. Na Ucrânia, onde a gente morava, ele trabalhava numa fábrica de tintas, como operário. Uma fábrica de tintas. Foi operário, sempre foi operário. Mas não importa agora saber qual é a ideologia do meu pai. A ideologia do meu pai era trabalhar todo dia para trazer comida para casa, e ele conseguiu. Essa era a ideologia do meu pai. Bom, mas eu falei para vocês do Maquiavel, né? Mas o título é esse, Maquiavel no Planalto. Muita coisa que está acontecendo aí, vocês vão encontrar no Maquiavel. Leiam Um Príncipe, é curtinho, tem umas 200 páginas. Está na internet. Olha aqui alguns conselhos do Maquiavel, que certamente Olavo de Carvalho transmite ao Bolsonaro. No capítulo 5º de O Príncipe, diz Maquiavel: quando aqueles estados que se conquistam estão habituados a viver com suas próprias leis e em liberdade, há 3 modos de conservá-los. O primeiro, arruiná-los. O outro, ir habitá-lo pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos que se conservam amigos, porque sendo esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não pode permanecer sem a sua amizade e seu poder, e há que fazer tudo para preservá-los. Então aí isso lembra aquela declaração do Bolsonaro, que ele quer desconstruir. Desconstruir é destruir, né? Quando aqueles estados que se conquistam estão habituados a viver com suas próprias leis em liberdade, há 3 modos de conservá-los. O primeiro é arruiná-los, que é isso que ele está fazendo. Então, ele está arruinando o Brasil para manter o poder, está seguindo Maquiavel. O outro conselho de Maquiavel: quem se torne senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrua, espere ser destruído por ela. Complemento da ideia de destruição para manter o poder. Então, lendo Maquiavel, dá para entender o que está acontecendo. A gente acha que é tudo loucura, confusão, mas essa loucura tem método. No capítulo 6º, diz Maquiavel: todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram.
Isso tem a ver com o governo militar, etc, etc. A natureza dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de alguma coisa, mas difícil firmá-los nessa persuasão. A natureza dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de alguma coisa, mas difícil firmá-los nessa persuasão. Bolsonaro convenceu a votar nele, mas está difícil essa aliança continuar prevalecendo. É difícil firmar os povos nessa persuasão. Capítulo 8º. Essa é famosa. As ofensas devem ser feitas todas de uma vez, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos. Capítulo 9. Contra a inimizade do povo, o príncipe jamais pode estar garantido, por serem muitos. Dos grandes, porém, pode-se assegurar, porque são poucos. A um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois de outro modo não terá possibilidades na adversidade. É por isso que o Bolsonaro se fantasia de pobretão, aquela coisa de camisa furada. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Essa identificação com o povão. Lembra quando ele posou uma foto praticamente oficial com Paulo Guedes, todos ali de terno e ele de camisa do Palmeiras, para se identificar com o povo. Então, a um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois de outro modo não terá possibilidades na adversidade. Capítulo 14. Quando os príncipes pensam mais nas delicadezas que nas armas, perdem o seu estado. Capítulo 15. É necessário a um príncipe que queira se manter aprender a não ser bom e usar ou não da bondade de acordo com a necessidade. No capítulo 17, diz Maquiavel, um príncipe não deve temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais. Também no capítulo 17, diz Maquiavel, é muito mais seguro ser temido que ser amado. É muito mais seguro, para manter o poder, ser temido que ser amado. Lula é amado, Bolsonaro é temido. No capítulo 18, isso aí Maquiavel escreveu em 1500, quando o Brasil foi descoberto. E vale até hoje. Olha o que ele diz. Capítulo 18. Aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. E olhem essa, que interessante. A um príncipe
Não é essencial possuir todas as qualidades, mas é bem necessário parecer possuí-las. Parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso. Parecer, vou repetir, a um príncipe é essencial possuir todas as qualidades, mas é bem necessário parecer possuí-las. Parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso. Outra do capítulo 18 de O Príncipe. Todos veem o que tu aparentas, né? A camisa, o chinelão. Poucos sentem aquilo que tu és. Bom dia. E esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Todos veem o que tu aparentas. Poucos sentem aquilo que tu és. E esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. No caso, muitos se atrevem, evidentemente, são jornalistas que se atrevem a contrariar. Capítulo 19 de O Príncipe, Maquiavel. Um príncipe deve ter dois temores, um de ordem interna, de parte de seus súditos, o outro de natureza externa. Um dos mais poderosos remédios de que um príncipe pode dispor contra as conspirações é não ser odiado pela maioria. Então aqui o Maquiavel também ensina como se combater esse príncipe. Está aqui. Um dos mais poderosos remédios de que um príncipe pode dispor contra as conspirações é não ser odiado pela maioria. Ou seja, um príncipe odiado pela maioria está sujeito a cair. As pesquisas já mostram a rejeição a Bolsonaro. Rejeição ainda não é ódio, mas, segundo Maquiavel, se a maioria do povo tiver ódio do Bolsonaro, aí ele pode cair. Olha aqui. Um príncipe deve dar pouca importância às conspirações se o povo lhe é benévolo. Mas quando este lhe seja adverso e o tenha em ódio, deve temer a tudo e a todos. Vou repetir. Essa é importante. Um príncipe deve dar pouca importância às conspirações se o povo lhe é benévolo. Mas quando este lhe seja adverso e o tenha em ódio, deve temer a tudo e a todos. Olha essa que é facilmente encaixável nas atitudes do Bolsonaro. Os príncipes devem atribuir a outrem as coisas odiosas, reservando para si aquelas de graça. Quem produz o mal são os outros, é o filho no tweet, é o cara do Golden Shower, não é o Bolsonaro.
É o Olavo de Carvalho que xinga os militares, não o Bolsonaro. Os príncipes devem atribuir a outrem as coisas odiosas, reservando para si aquelas de graça, as boas. Outro conselho: um príncipe deve estimar os grandes, mas não se fazer odiado pelo povo. De novo, o ódio. Vocês lembram aquele filme do Sam Peckinpah, Meu ódio será tua herança? É o ódio ao príncipe que derruba o príncipe. O ódio. O ódio se adquire tanto pelas boas como pelas más ações. Essa reforma, se passar desse jeito, vai provocar ódio. Por isso que o Bolsonaro fica nesse jogo. Ele não quer aprovar a reforma, porque ele sabe que é ruim para o povo. Ele sabe que ele vai ser odiado por causa dessa reforma. Por isso que ele fica assim, o país precisa, mas eu sou contra. Ele sempre foi contra, quando deputado, dessa reforma da Previdência. O ódio se adquire tanto pelas boas como pelas más ações. Olha aqui no capítulo 20 sobre as armas. Você se lembra, a primeira medida do governo foi liberar o acesso às armas. Olha o que disse Maquiavel em 1500. Não, fim dos 1400, início de 1500. Jamais existiu um príncipe novo que desarmasse os seus súditos, mas antes, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. Isto porque, armando-os, essas armas passam a ser tuas. Tornam fiéis aqueles que te são suspeitos. Os que eram fiéis, assim se conservam. E de súditos, tornam-se teus partidários. Maquiavel aconselhou, em 1500 ainda, fins de 1400, a armar o povo. E foi isso que Bolsonaro fez. Logo que chegou ao Planalto, liberou acesso às armas. Bom, então aqui vocês veem qual é o papel do Olavo de Carvalho. É traduzir para o Bolsonaro os conselhos de Maquiavel para manter o poder. Essa turma chegou ao poder pela eleição, mas não vai sair pela eleição. Essa turma vai querer continuar, e é por isso que eles se baseiam no que disse Maquiavel, no que disse o príncipe. Por isso que eles estão atuando como se isso aqui fosse uma corte, um império. O imperador é o Bolsonaro e os príncipes dele, os filhos dele são os príncipes herdeiros. E o Olavo de Carvalho é o Rasputin, do Tsar Nicolau. No caso desse pretenso, suposto Tsar Bolsonaro. Bom, estou esquecendo dos jornais. Vamos ver aqui o Globo. O Globo. Olha aqui uma foto boa da CCJ. A votação na CCJ mostra que o governo precisa aumentar a articulação para enfrentar a comissão especial. O governo precisa dar cargos, é isso que o jornal está querendo dizer. O governo precisa dar cargos porque ninguém quer votar essa reforma sem ter nada em troca, porque vai perder voto. Essa reforma é antipopular. O deputado que votar a favor dessa reforma vai perder voto. Então o governo precisa enfiar algum cargo, precisa adoçar a boca dos deputados. Vamos ver aqui o Globo. O que está dizendo o Globo? Zuenir Ventura: Bolsonaro anda exagerando e faltando com a verdade. Bernardo Melo Franco: é muito tarde para se arrepender da opção pelo general Mourão. Miriam Leitão: primeira batalha mostra que o governo tem que se fortalecer.
Vamos ver aqui Zuenir Ventura, autor de O Ano que Não Acabou. O Ano que Não Acabou, 1968. O poder, diz Zuenir Ventura, o poder, qualquer poder, de direita ou de esquerda, não se caracteriza pelo respeito à veracidade dos fatos, a não ser os que servem à própria conveniência. Mas para quem se orgulha de ter como lema as palavras do Senhor na voz do apóstolo João, a verdade vos libertará, o presidente Bolsonaro anda exagerando e faltando demais com ela, a verdade. Como, porém, a mentira tem pernas curtas, ele vem sendo desmentido por quem menos espera. Isso aconteceu, por exemplo, com o ministro Onyx Lorenzoni, ao informar que o presidente deu trava na Petrobras, ou seja, fez o que o governo negava ter feito. Ora, todo o esforço do presidente era provar que não tinha havido ingerência sua na Petrobras para vetar o aumento do preço do óleo diesel. Bolsonaro chegou a garantir isso ao lado do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que, claro, confirmou a inverdade. A versão mais criativa do episódio partiu do ministro da Economia, Paulo Guedes, que imaginou um Bolsonaro brincalhão, dizendo para o presidente da empresa: agora que eu estou comemorando meus 100 dias de governo, você quer botar diesel no meu chope? Ho, ho, ho. O que não teve qualquer graça foi a sua declaração de que o exército não matou ninguém, referindo-se a outro episódio, este trágico. Compare o que foi dito com o testemunho de uma mãe, Aparecida. O exército matou meu filho. Ele foi baleado quando tentava ajudar a família do músico Evaldo Rosa, que morreu quando seu carro foi atingido por 80 tiros disparados por militares do exército. A última do Bolsonaro foi numa área que não é sua praia. Ele postou um vídeo sobre a revisão de patrocínios culturais da Petrobras e acabou denunciando como beneficiárias várias obras, inclusive de LGBTQI, que nunca receberam apoio da empresa. Quer dizer, uma lista mentirosa. Mais um barraco promovido pelo guru do Bolsonaro, aquele que para cada palavra usa 2 palavrões impublicáveis. Já é lugar comum dizer que esse governo não precisa de oposição. A oposição é o Mourão. A oposição ao Bolsonaro é o Mourão. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, joga fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira o Damares Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Bernardo Melo Franco escreve uma babá para Carluxo. Não durou 24 horas a trégua de Carluxo, o filho pitbull de Jair Bolsonaro. Na noite de segunda, o 02 sinalizou uma pausa nos ataques a Milton Mourão. Na terça, já voltou a tuitar contra o general. Ontem, o vereador tirou mais um dia para torpedear o vice-presidente. Eu nunca vi um vereador com tanto poder. Ontem o vereador tirou mais um dia para torpedear o vice-presidente. De manhã, reclamou de uma palestra que ele fez em Washington.
À tarde, ironizou uma declaração sobre a Venezuela. À noite, criticou uma frase sobre a facada sofrida pelo pai. Referiu-se ao general como o tal de Mourão. As queixas de Carluxo sugerem uma tentativa de encontrar pelo em ovo. No caso da palestra, ele culpou o vice por uma carta de divulgação do Wilson Center. O texto diz que Mourão emergiu como uma voz moderada no governo, o que é difícil de contestar. Ao falar da Venezuela, o vice ponderou que é preciso evitar uma guerra civil. Sobre a facada, disse que Bolsonaro não deveria fazer propaganda no hospital. O 02 discordou. Tempos depois, postou uma foto do pai de cueca numa maca. O presidente poderia conter o filho com medidas simples, como o confisco do celular ou a contratação de uma babá. Escolheu passar a mão em sua cabeça, o que sugere um aval aos ataques. Ontem, o porta-voz do Planalto disse que Bolsonaro tem consideração e apreço pelo vice, mas estará sempre ao lado do herdeiro, o príncipe herdeiro. Mourão entrou na chapa do PSL por acaso. A primeira opção era a Janaína Pascoal, que recusou o convite. A segunda era o ministro Augusto Heleno, que se filiou ao partido errado. Agora é tarde para se arrepender, porque o general foi eleito e não pode ser demitido do cargo. Não há bobos em Brasília. Hostilizado por um governo que tropeça nas próprias pernas, Mourão marcha na direção de parlamentares e empresários. Ele já aposentou as ideias radicais da campanha, como o autogolpe e a Constituinte sem votos. Adotou tom conciliador, posando de bombeiro entre incendiários. A última presidente que brigou com o vice não terminou o mandato. Bolsonaro poderia aprender com o exemplo de Dilma Rousseff, mas prefere ouvir os conselhos de Olavo de Carvalho. Petistas evitam comemorar a decisão do STJ, diz o Globo. Nem redução de pena para 8 anos e 10 meses animou correligionários do ex-presidente que voltaram a apontar processo como caso político. Humberto Costa, Paulo Pimenta disse: não é um tema a ser comemorado, a única questão é o reconhecimento da pena exagerada, o que reforça nosso argumento sobre as questões políticas desse processo. Vamos naturalmente recorrer ao STF porque há questões constitucionais, parará. Humberto Costa, consideramos que não houve reparação nem a realização da justiça, porque o correto e justo seria a anulação do julgamento. Jacques Wagner afirmou que considera cedo para comemorações e disse aguardar a justiça ser verdadeiramente feita e Lula ser inocentado. Declaração do Mourão. Decisão do judiciário a gente não comenta, né? É igual a árbitro de futebol. Mas ele comentou aquela decisão do Dias Toffoli sobre a questão dos ataques ao STF. Nesse caso, ele opinou. Estado de São Paulo, também reforma da Previdência, STJ. Ah, aqui tem uma novidade. Para Eduardo Bolsonaro, esse é o 01? 02, 03? Não sei mais quem é 01, 02, 03. Não, acho que esse é o 03, né? Para Eduardo Bolsonaro, o vice Mourão aparece demais. Tem uma entrevista aqui do Eduardo Bolsonaro ao Estadão, vamos ver. Na página A8 do Estadão de hoje.
Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos. Hoje estamos no... Ontem teve um problema, não sei qual foi o problema ontem, mas eu fiz um programa inteiro sem nenhuma audiência por algum problema técnico. Houve a transmissão, só que ninguém assistiu, mas está lá na minha página, pode assistir agora. Entrevista do Eduardo Bolsonaro. Entrevista do Eduardo, outro príncipe herdeiro. É que os príncipes herdeiros estão cada vez mais na ribalta. Como o senhor avalia a nova polêmica sobre postagem de Olavo de Carvalho? Pergunta Camila Turtelli, do Estadão. Na verdade, ele é uma grande referência. E o que tem causado bastante ruído são as sucessivas declarações do vice-presidente, de maneira contrária ao presidente da República. O que parece é que se o general conseguir cumprir a missão dele, que é substituir o presidente no caso da ausência, tudo bem. Ou as missões que o presidente der a ele. Se ele for um soldado do presidente, tudo se encaixa. O senhor acha saudável ficar alimentando a discussão nas redes sociais no momento que o governo tenta aprovar a reforma da Previdência? Diz Eduardo Bolsonaro. Será que esse conselho não é válido para o vice-presidente? Que todo mundo faça uma autorreflexão. É claro que o foco aqui é na Previdência. Existe limite para as coisas. São muitas declarações. Várias vezes as pessoas trazem reclamações relativas ao vice-presidente. Eu falo, olha, segura, é um cara bom, leal. Mas chega um momento que as pessoas começam a falar, Eduardo, você é ingênuo ou está tapando os olhos para a realidade? Como vê a postura de Olavo? Pergunta Camila. Ela não vai perguntar dos palavrões, será? Acho que tanto Olavo quanto Carlos estão apenas reagindo a isso tudo que salta aos olhos de quem acompanha a política. Poxa, o general Mourão chegou a curtir um post da jornalista Raquel Sherazade, em que ela mete o pau no Jair Bolsonaro. Isso daí não é conduta de vice. Bolsonaro fala que é contra o aborto, ele fala que é a favor. Olha, tudo bem, é uma opinião dele. Mas vice-presidente, a função dele não é dar opinião, ele já deu. Ele já apareceu nesse tempo aí somado, mais que José Alencar, Marco Maciel, Itamar Franco e o Temer, que eram vices. Então, é o momento de todos nós fazermos uma reflexão. Depois que aprovar a reforma aqui, isso se tornará página virada. E nós vamos virar uma nova página no governo. Minha intenção não é gerar polêmica. Entendo quem pede para manter o foco na reforma. É isso que interessa. O vereador Carlos Bolsonaro, seu filho é vereador, outro é deputado e outro é senador. Diz aqui o Estadão, não mais o Eduardo Bolsonaro, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, manteve ontem os ataques ao vice Hamilton Mourão. Só ontem foram 3 tweets com críticas ao vice. À noite, ele resgatou uma declaração feita em setembro de 2018, uma semana após o atentado a Bolsonaro. Abre aspas. Naquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por ex-integrante do PSOL, e o tal de Mourão, em uma de suas falas, disse que aquilo tudo era vitimização. O tal do Mourão.
Isso é o que pensa o Jair Bolsonaro. Como nós vimos nas lições do Maquiavel, ele terceiriza as ofensas, terceiriza aquelas coisas que podem ser consideradas odiosas. O porta-voz da presidência afirmou que Bolsonaro quer um ponto final. Segundo o porta-voz, Bolsonaro disse que Mourão terá o apreço do presidente, mas afirmou que estará sempre ao lado do filho. A jornalistas, Mourão tentou amenizar a situação e afirmou que todo mundo emite sua opinião. Quando um não quer, dois não brigam, disse ele, afirmando ser esta sua linha de ação. Vamos manter a calma, completou Mourão. A Folha de São Paulo também preocupada com a guerra dentro do governo. Oficiais tentam conter ruído entre Mourão e Bolsonaros. Militares condenam estratégia para amenizar o desconforto da família de Bolsonaro com Hamilton Mourão. Ontem, Carlos Bolsonaro voltou a atacar o vice em suas redes sociais. Para os oficiais, o ideal seria o presidente declarar que o filho tem direito à opinião, mas que ela não reflete a do pai. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem essa transmissão matinal da TV Sounic, a leitura dos jornais. Essa é uma TV de jornalismo, assim como a TV 247, é uma TV que rejeita fake news, que rejeita teorias da conspiração. Eu faço transmissões ao vivo, sem horários fixos, mas sempre pela manhã com a leitura dos jornais e sempre que houver novidades, novas notícias, novas declarações, sempre que houver uma nova paródia, sempre que eu tiver vontade de conversar com vocês, que é sempre. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.